寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Guarda de Ferro, nunca tivesse caído ou nunca tivesse deixado o poder? E bem, essa teoria é uma teoria de um inscrito, mas eu também já tinha aí uma ideia de fazer ela. E como estamos falando da Guarda de Ferro, coincidentemente, apenas uma coincidência, hoje eu estou de verde aqui. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de um modo plausível para que nossa teoria aconteça, senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? E às vezes eu sempre dou um contexto. Mas enfim, e sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, vamos começar ali pelo início, pelo contexto, então bora lá. A Guarda de Ferro, ela foi um partido ali fascista de fato, criado na Romênia em 1927 pelo Codreanu, e esse partido aí, a Guarda de Ferro, foi dissolvida aí em 1940. Mas isso aconteceu porque em 1938 Codreanu foi empacotado, e quem passou a governar em 1940 foi um cara chamado Ion Antonescu, E como ele não era, como eu posso dizer, ele não era ligado aí à Guarda de Ferro, ele era basicamente um primeiro-ministro que viu que a Guarda de Ferro estava interrompendo aí os planos dele, falou que poderia ser uma pedra no sapato, então ele foi lá e deu cabo aí da Guarda de Ferro. E em 1941 ele acabou assumindo o poder da Romênia de fato, virando de fato um ditador, expulsando o rei Miguel I ali do país, e com isso aí colocando a Romênia aí no eixo, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eles fizeram isso porque a União Soviética já tinha aí ocupado um território deles, e em 1943 ele foi pedir arrego ali para os americanos e britânicos, mas ele tinha que fazer um acordo de paz com os russos. Os russos se propunham a fazer um acordo de paz, contanto que deixassem os soviéticos aí passar pelo norte do país. Então o Ion Antonescu, ele não deixou, e em 1944 a Romênia foi de Vasco, e em 1946 Ion Antonescu, ele foi pego e empacotado ali pelos próprios romenos comunistas. Beleza? Mas enfim, como seria se a Guarda de Ferro nunca tivesse deixado de existir no caso? Nunca tivesse saído do poder? Então, vamos lá. Bem, não vamos alterar a morte aí do Codreanu, afinal ela vai dar um peso a mais aí, mas vamos fazer algumas pequenas mudanças. Bem, quando o Antonescu assumiu o poder da Romênia, em vez dele acabar com a Guarda de Ferro, ele poderia fazer 2 coisas. Literalmente, controlar a Guarda de Ferro como um grupo paramilitar, não como exército oficial, ao mesmo tempo em que ele poderia manter o exército oficial da Romênia, mesmo sendo um ditador. Ou então ele poderia literalmente engrupir todo o exército romeno na Guarda de Ferro, aí sim daria um up, mas independente aí de quem seria engrupido em quem, a Guarda de Ferro estaria ali. E com isso ele poderia acabar se oficializando no partido,
Sim, Ion Antonescu, ele não tinha nenhum partido, por incrível que pareça. Aí, beleza. Aí, vamos colocar a Romênia no eixo de novo e vamos colocar ali uma aliança ali com a Alemanha e a Itália. Tá, chegamos aí em 1943, eles já pegaram os territórios que a União Soviética já tinha pego deles, antes, né, deles entrarem na guerra de fato. Então, com isso, aí sim, em 1943, ele pode chegar e assinar um acordo aí com os americanos e com os britânicos. E com os soviéticos, aí a coisa seria um pouquinho complicada, mas ele até poderia tentar fazer um acordo em deixar os soviéticos ali passar pela fronteira norte ali, para cortar um caminho, né, fazer uma outra frente ali contra a Alemanha. E em troca ali, os soviéticos deixavam ali todos os territórios romenos em paz. Aí, beleza. E vamos supor que os soviéticos realmente cumpram com a palavra e passem ali pelo norte da Romênia, sem ser uma desculpa ali para fazer uma outra frente ali e fazer ali basicamente o norte da Romênia de estado tampão. Bem, vamos lá. Então, para isso acontecer, Antonescu, ele provavelmente ele assinaria um acordo pressionado pelo governo e pelo partido ali da Guarda de Ferro, pois ele era um anticomunista ferrenho e ele ia até o fim, ele literalmente foi até o fim. Mas, aqui na teoria, ele poderia assinar contra a vontade. Em contrapartida, a popularidade dele aumentava, afinal ele iria evitar que os soviéticos colocassem os pés dentro da Romênia e causassem ali uma outra guerra. Isso não significa que o exército soviético, durante a passagem ali para a fronteira, ele não seria vigiado. Só que o fato do Antonescu deixar os soviéticos passarem pela Romênia, isso faria com que eles basicamente trocassem de lados, entre aspas, né? Mas ele basicamente deixaria de ser oficial do eixo e passaria a ser um colaboracionista ali dos aliados. Com isso, ele basicamente faria com que a Alemanha se virasse contra ele. Mas aí até então o pior inimigo seria a União Soviética, então não teria o porquê dele ter tanto medo assim. Afinal, né, ele teria já os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética ali, literalmente do lado dele. Então, com isso, ele literalmente podia assim, defender a Romênia e na história ele seria visto aí como um traidor, mas ainda assim, né, dentro da Romênia, ele seria bem visto e isso faria com que a popularidade dele aumentasse, mesmo, né, que ele fosse um ditador de fato. Então, ele basicamente ficaria mais um tempo no poder. E já no final aí da Segunda Guerra Mundial aconteceria julgamento. Sim, afinal, né, ele foi do eixo e depois ele passou para os aliados. Então ele teria aí que basicamente aí entregar algumas pessoas, dar alguns nomes, só para ele fazer uma média que não quer mais se envolver com tal coisa, que quer ficar ali na dele. Então ele daria ali alguns nomes, em troca aí ele ficaria no poder e os crimes contra a humanidade, né, que ele cometeu seriam perdoados, né? E com isso, beleza, ele passaria a governar a Romênia, né, e a Guarda de Ferro também. Só que, como ele foi empacotado em 1946, aí seria um pouco difícil, né, a gente prever aí o que poderia acontecer. Mas enfim, vamos supor que beleza, o máximo aí que ele tenha tido é basicamente algumas sanções dos aliados por ter colaborado com o eixo durante um tempo, e pipipi, popopó, mesmo que basicamente por 2 anos só, né, de 41 a 43. Então, ele basicamente, né, poderia receber algumas sanções, né, ter que arcar com os prejuízos aí de algumas coisas. E o território dele basicamente seria um território vigiado. Não seria um território ocupado, seria um território vigiado. E como estamos falando de Guerra Fria, estamos falando de União Soviética, Romênia,
um país fascista do lado de um país comunista, como que isso iria acontecer? Primeiro, eles iriam precisar de uma zona desmilitarizada, tanto os soviéticos quanto os romenos, né? Apesar que os soviéticos já tinham tomado a Moldávia, né, que era basicamente uma extensão da Romênia, mas enfim. E com isso, a Moldávia, né, seria basicamente aí o estado tampão entre os dois. Então, apesar de pertencer à União Soviética, eles basicamente aí teriam que se virar. Já a questão ali da Europa Ocidental, né, da Bulgária, da Europa Ocidental, Bulgária. Mas enfim, já a questão aí da Bulgária, da Grécia, da Hungria, como eles basicamente eram países comunistas, bem, a Romênia estaria cercada, então eles não teriam muito o que fazer. Mas ao mesmo tempo, né, como a guerra já terminou e estamos falando de Guerra Fria, o Ocidente não ia querer mais um país comunista na Europa, as coisas poderiam acabar ficando um tanto quanto complicadas aí internacionalmente, justamente pelo fato de que pegaria mal apoiar um partido fascista, mas ao mesmo tempo pegaria mal apoiar um partido comunista, principalmente a União Soviética. Então, o Ocidente e a União Soviética iriam aí basicamente acabar sustentando aí, né, os seus políticos aí, os seus políticos fantoches debaixo do pano. Com exceção da União Soviética, que poderia sim acabar sustentando muito bem o Partido Comunista Romeno, mas eu acredito que poderia acabar dando alguma guerra civil. Não chegaria a ser uma guerra civil, mas alguns incidentes aí dentro da Romênia, né, poderiam acontecer entre a Guarda de Ferro e os comunistas. E os comunistas eles poderiam ficar principalmente aí do lado aí soviético, mas eu acredito, né, que a maioria ou seria pego, empacotado ou preso, ou então eles iriam acabar pegando exílio aí dentro da própria União Soviética e iriam aí ficar dentro tudo da Moldávia, né? Enfim, né? Tempo vai, tempo vem, chegamos aí em 1977, 1980. Eu acredito que a partir desse momento a população já começaria a ficar insatisfeita com a Guarda de Ferro e com a falta aí de democracia e transparência do governo. Então poderia acabar rolando aí uma certa pancadaria, né? Poderia acabar rolando uma certa pancadaria entre os civis e a polícia. E a polícia legionária, né? E com isso, o que aconteceria? Muitos e muitos protestos. A União Soviética poderia falar assim, ó, tá vendo? O Ocidente, ele não iria se manifestar, né? Quando eu digo Ocidente, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha Ocidental na época, França, a Espanha talvez poderia dar um certo apoio, Portugal talvez ali, não, Portugal não, esquece Portugal, nesse tempo aí Portugal já não estava mais com Salazar, mas enfim, isso é que poderia acontecer. A Espanha poderia dar um certo apoio, a França também, né, indiretamente. A Inglaterra e os Estados Unidos poderiam tentar mediar ali algumas negociações entre os partidos. E com isso, a Romênia, né, seguraria a Guarda de Ferro mais um pouco, pelo menos até mais ou menos 1989, 1990. E eu não digo que seria um país pacífico, mas eu acredito que a partir de 1991 a Guarda de Ferro, né, ela poderia sim acabar abdicando do poder, mas ela não iria deixar de existir, afinal ela passaria a ser só mais um partido, talvez, muito talvez, né, a Guarda de Ferro poderia acabar se moldando, poderia acabar adotando uma nova característica, sendo um pouco reformada e ainda assim continuar no poder através de uma falsa democracia, através de falsas eleições, né? E com isso o país, sim, ele seria aberto, a situação econômica do país talvez não seria a das melhores, mas ainda assim seria um negócio mais estável, talvez não seria tão inflacionado. Os índices de violência teriam diminuído, mas não acredito que eles manteriam aí boas relações aí, principalmente com a Rússia, né? Se bem que nesse tempo aí já não existia,
Mas ainda assim, né, logo os ex-países soviéticos, eles ainda assim, no início, eles fechariam um pouco a cara aí para a Romênia, enfim, até que atualmente, né, já de 2010 para cá, eu acho que tanto a Romênia quanto a Ucrânia, né, eles já passariam aí por diversas reformas. E eu acredito que a partir desse momento, né, a Guarda de Ferro, então disfarçada com outro nome e um outro partido, entre aspas, né, poderia sim acabar meio que saindo do poder e sendo aí mais um partido para concorrer às eleições. Quem sabe com essas tensões aí que está acontecendo na Ucrânia, no leste europeu, a Guarda de Ferro não poderia voltar ao poder como um sinônimo de força, hein? Será que isso não aconteceria? Mas enfim, né? Essa foi a teoria. Eu espero, né, que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E eu tentei deixar essa teoria o mais plausível possível, né? Eu não acho que a Guarda de Ferro se manteria como ela era nos anos 20, nos anos 40, até os dias de hoje, sem pelo menos algumas reformas por aí, né? Afinal, seria muito desatualizado, seria extremamente impopular, então eu dei uma moldada aí de um modo plausível, mas sem tirar os cabeças aí da Guarda de Ferro, beleza? Enfim, eu espero que você, inscrito que pediu essa teoria, tenha curtido. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que vocês acharam. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter e nas minhas outras redes sociais, eu estou deixando aí no card. E passe esse vídeo para um amigo, para uma amiga ou com uma pessoa que se identifica e fala assim: mano, imagina se a Guarda de Ferro tivesse sobrevivido até os dias de hoje. Ah, cara, mas isso é impossível, mano. Como que isso vai existir, cara? Daí você fala: mas a Falange Espanhola ainda existe como um partido, porque a Guarda de Ferro não poderia existir. Aí você fala assim: não, mas é impossível, cara. Teve muita treta ali no leste europeu e tal. Aí você fala assim: não, mas eu vi numa teoria que um cara explicou aí de um modo bem detalhado e plausível. Sério, mano? Sério? Daí você vai lá e passa esse vídeo para ela, como uma pessoa se identifica, beleza? Enfim, não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição, seguindo nas minhas outras redes sociais. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, falou e comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Enfim, falou e fui!